Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Aí, a minha amiga Vívia me apresentou o canal do pastor Henrique Lino e segui ela toda feliz, disse que tinha conseguido ser ovelha desse canal. E olha, assim, ela disse para mim que a vida da gente ia melhorar. E ela de fato começou a mudar de comportamento. Buscou estudar mais a palavra de Deus, ouvia várias vezes o vídeo do pastor Henrique Lino e deixou os demais canais de lado e se concentrou em fazer o que era orientada. Eu queria isso para mim também e passei a assistir os vídeos. E o modo duro do pastor, no início, me assustava. E eu ainda queria muito poder ser ovelha do ministério. Então eu liguei, conversei com alguém que hoje não lembro com quem foi, e cerca de 2 dias depois, aquele homem de voz firme me ligou, me falando que a partir daquele momento seria conforme a orientação dele e eu deveria renunciar a tudo o que estava fazendo. No início eu estranhei. Afinal, parecia que não teria sacrifício como eu era submetida nos outros canais. Não tinha oferta, apenas o dízimo, não tinha votos, não tinha penitência, havia apenas obediência e oração. Ele me ouviu por um bom tempo e na ligação disse que se eu estivesse de acordo, eu seria a ovelha e que não precisava responder naquele momento, e sim pensar que logo ele retornaria. Esperei cerca de 5 dias, pois ainda corri o risco dele não me aceitar, pois ele disse que iria orar primeiro e ver se Deus permitia me aceitar. Eu tenho uma ressalva aqui, que ele aceitou a Vivian mais rápido, viu, pastor? Se o senhor aceitou a Vivian Almeida mais rápido do que eu. Mas enfim, né? Mas então a tão esperada ligação chegou. Eu dirigia na BR ao retornar do meu trabalho. Eu joguei o carro para o acostamento para ouvir melhor o que ele tinha para me dizer. Eu estava feliz e ele, sério, com a voz dura, de que eu deveria ser obediente, que toda semana ele iria me ligar. Só isso, amados irmãos, naquele momento me trouxe paz de poder ter um líder espiritual cuidando de mim e me ajudando a não fazer bobagens. No mesmo dia, eu comecei a seguir as orientações. Eu excluí o meu marido no WhatsApp, parar de seguir os amigos e a família dele nas redes sociais, parar de assistir vídeos de restauração, e isso para mim foi ótimo. Eu estava exausta de tantas batalhas espirituais, de tantos demônios jogados no abismo, de tantas orações de cerca de espinhos, eu estava exausta. Já nas primeiras ligações semanal, eu já estava mais tranquila. Os pesadelos haviam cessado, as vozes e os vultos foram embora depois da primeira oração que o pastor fez comigo por telefone. E foi a primeira noite bem dormida depois de um ano. Eu que tinha medo de caminhar dentro da minha própria casa, comecei a ter gosto de cuidar da casa e do jardim. Voltei a dormir no meu quarto, pois não dormia mais nele, porque eu achava que aquelas vozes estavam ali. Então, a partir do primeiro dia em que o pastor orou, eu não ouvi mais vozes nenhum. E eu sentia uma alegria, eu sentia um prazer enorme de poder caminhar na minha casa. Eu tinha um desgosto enorme de estar dentro de casa. E eu sentia uma tranquilidade de andar sem medo. Aquelas informações que vinham direto no meu ouvido, aqueles sussurros, sumiram na primeira oração que o pastor fez comigo. E eu imaginei assim, meu Deus, e antes eu achava que a minha fé era pouca, porque eu orava e aquelas vozes não iam embora. E esse homem orou pela primeira vez comigo, e essas vozes sumiram. Eu não ouvi mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Com isso, meus irmãos, eu comecei a me concentrar no meu trabalho, na minha filha. A Vívia e eu, nós começamos a nos cuidar de nós, tínhamos os nossos momentos de beleza, eu fui deixando para lá o choro diário e ia seguindo a minha vida. Agora já não mais de um lado para o outro, eu cortei os laços com todos e parei de ficar vendo as coisas e comecei a obedecer. E com quase um ano dele ter ido embora, nos programamos para ir no sítio do ministério. O contato com meu marido, na época, voltou a acontecer, segundo ele, pela nossa filha. E depois começou, na realidade, a briga para eu vender a casa. E ele brigava para que eu saísse do meu emprego. Ele alegava ter direito ao dinheiro da minha rescisão e o fundo de garantia. Horas fazia o jogo emocional, dizendo que estava mal, que a gente ia se juntar novamente, que ele iria deixar de gostar daquela mulher, porque ele dizia que era algo diabólico. E horas ele dizia que
era por dinheiro que ele queria voltar comigo. Mas eu segui à risca as orientações. De um modo muito estranho, irmãos, e eu quero deixar isso bem claro, de um modo muito estranho, o pastor ele me orientava diferente da maneira como ele orientava a Vívia. Para a Vívia, ele sempre disse que o casamento dela seria restaurado. O pastor nunca disse que meu casamento iria ser restaurado. Mas em todo momento ele dizia que todo casamento era restaurado quando um dos cônjuges se posicionava e só me mandava orar e confiar. Eu tinha um trabalho estável, um bom salário e a perspectiva de ser assim para sempre. A empresa onde eu trabalhava, irmãos, ela era sólida. E o dono, além dele ser meu patrão, ele era meu amigo. Então eu tinha uma plena consciência de que eu teria trabalho ali para o resto da minha vida. Aí um dia, numa ligação semanal, eu disse que eu estava bem tranquila, que eu estava sentindo paz para o pastor. Eu disse que, de acordo com as circunstâncias, que eu vivia bem, inclusive, que eu não estava mais sentindo aquela pressão, mas eu queria para ele contar um sonho, né? E eu sei que o pastor não gosta de sonhos, né? Ele diz que nem tudo que a gente sonha é uma revelação. E naquele momento eu falei que mesmo assim eu queria contar para ele esse sonho. E ele deixou eu contar. Irmãos, o meu sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava num barco muito lindo e luxuoso. Ao redor, uma paisagem linda. Ao longo, eu avistei uma jangada que mais parecia uma porta de madeira flutuando, sabe? E nela, em cima dessa jangada, estava o pastor Henrique Lino, que dizia que eu deveria pular. Eu olhava ao redor e onde eu estava parecia muito mais seguro e eu não sabia nadar. Mas em um dado momento, ele fala com uma voz tão firme e com tanta autoridade que eu deveria pular, e no impulso eu pulei na pequena jangada. E ele não falava nada, só apontava com o dedo, e eu vejo o barco afundar. E um medo enorme recai sobre mim, pois na jangada estava apenas eu e o pastor. E onde estava a minha filha? Aí ele desce à margem, e na margem ele me entrega a minha filha e vai embora sem falar nada. E aí, enquanto eu falava isso, o pastor ficou calado, e eu pensei, tá me ignorando, porque ele não gosta que fique contando sonhos e tudo mais. E aí ele me fala o seguinte, de uma maneira firme, ele fala assim: filha, é muito fácil ter a paz cercada com toda a mordomia que esse lugar te oferece. Condomínio fechado, eu estava trabalhando em home office na época e tinha um contrato grande para iniciar, uma perspectiva boa de um novo projeto. Aí ele falou que eu sairia do trabalho e eu não mais moraria naquela casa, que eu mudaria de casa e inclusive eu mudaria de cidade. Quando o pastor falou para mim que eu sairia do trabalho, meu trabalho era maravilhoso, que eu não moraria na casa, que eu lutei para ter aquela casa, era o sonho da minha vida ter aquela casa, daquele jeitinho lá que tinha minha casa, e que inclusive eu ia mudar de cidade depois de ter passado muitos anos. Irmão, eu morei muitos anos fora da minha cidade, a trabalho, muitos anos mesmo. Então, tudo que eu queria era sempre voltar para minha cidade, ficar perto da minha família, e ele estava me dizendo ali naquele momento que eu não ia mais ficar no meu trabalho, que eu não ia mais morar naquela casa, que eu ainda ia sair da minha cidade. Naquele momento, amados irmãos, eu fiquei incrédula, né? Naquele momento, meu coração duvidou. Afinal, eu estava bem no trabalho, eu estava bem, tudo, enfim, eu estava ótima em tudo, né? Tirando o problema do meu casamento, no resto eu estava muito bem. Eu sempre morei nas cidades onde a empresa me levava. Irmãos, não durou 2 semanas. A empresa em que eu trabalhava passava por uma crise. Uma parte dela foi vendida. Pessoas foram demitidas e eu assistia tudo isso sem acreditar que a empresa sólida, de repente, começasse a ruir. E com isso, meu chefe chegou a falar sobre desligamentos. Eu tive que demitir os colaboradores de 3 unidades. Foram dias difíceis, pois tive muitos pais de famílias e excelentes profissionais da minha equipe. Demiti 217 pessoas. Eu estava anestesiada, pois a primeira revelação de que eu sairia do trabalho se cumpriu. Logo em seguida, fui informada que teria um contrato com o governo do estado. E eu fiz todos os trâmites para o início, mas demorava demais para acontecer. E aí o meu gestor falou que eu iria para uma outra unidade fora do meu estado. Em meio a essa turbulência, irmãos, a Vivian, minha filha e eu fomos para o ministério. Na ocasião, e meu marido foi
na mesma ocasião, né, segundo ele, para tentar uma reconciliação e ver minha filha. Mas lá o pastor falou com ele que ele ainda estava inclinado a amante e com isso partiu para a cidade dele. Depois disso, meu ex-marido me enlouquecia com ligações, dizendo que queria parte do dinheiro da casa urgente e eu, com muito pesar, coloquei a casa à venda, mas nada de comprador. Tudo estava ruindo, como havia sido dito. O barco luxuoso de fato afundando e dias difíceis chegaram. O meu salário, na época, não estava caindo todo na conta e eu não reclamava, porque a empresa sempre foi uma excelente empresa comigo. Eu sempre honrei com meus dízimos, mas eu não recebia todo o meu dinheiro e as contas elas iam aumentando. E meu ex-marido, ele tinha me deixado muitas contas, porque como eu gastava muito dinheiro para agradá-lo, eu tinha contraído muitas contas. E eu ficava me equilibrando, recebendo ligação de cobrança, e isso me deprimia demais, irmãos. O meu ex-diretor, ele sempre me ligava e me perguntava se eu sofria ameaça, e me perguntava e se preocupava comigo, porque eu dizia para ele que eu sofria ameaças de bandidos, pois o meu ex-marido havia se complicado por ter fugido com a mulher do vizinho. E ele dizia que estava jurado de morte. Somente depois descobri que era apenas uma farsa dos amantes. Mas ainda assim, de fato, um bandido perigoso foi envolvido e usou a situação para conseguir dinheiro. O terror e o medo me fizeram fugir da minha cidade para outro lugar. Não apenas o medo dos bandidos, irmãos, e eu sei que quando nós estamos no Senhor, a gente não precisa se preocupar ou temer nada. Mas eu tinha muito medo das coisas das ameaças que o meu ex-marido dizia que voltaria para se vingar daqueles que ele julgava que tinha ofendido. O ex-marido da amante, ele dizia que viria para se vingar do meu irmão, porque meu irmão não gostava dele, também por meu irmão me defender. E eu queria estar longe de qualquer desgraça. Naquele momento eu sentia muito medo que o meu ex-marido fosse e concluísse as ameaças dele. Às vezes eu ficava atribulada, nervosa, e eu falava para o pastor e ele me dizia para eu ter calma. Eu lembro que na época ele dizia assim, eu tinha que ter calma, e às vezes me irritava quando o pastor Henrique dizia assim, você tem que ter calma. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou ter calma com tanta coisa acontecendo, né? Embora eu estivesse muito bem, mas de repente trabalho ruindo, de repente tantas coisas acontecendo, ameaças do meu ex-marido ao meu irmão, ao marido da mulher com quem ele havia fugido, e ele dizia calma. E eu ainda estava aprendendo a confiar no Senhor, irmãos. Então, às vezes, eu ainda deixava a minha carne gritar e me vinha o medo realmente dessas coisas do mundo. E aí, irmãos, eu segui rumo a Minas Gerais. E lá a minha esperança era começar uma vida nova, mas ainda ali naquele lugar eu não tinha paz. Meu conforto era estar mais perto do ministério, que passou a ser o meu segundo oásis no deserto. Todos sempre foram muito atenciosos, e ali eu me sentia protegida e a minha filha se sentia amada e em segurança. O pastor virou a referência de pai para minha filha, e ela começou a viver com mais esperança. Levei comigo na época, irmãos, um rapaz que trabalhou por anos na loja que eu dei para o meu marido, que eu ajudei meu marido a construir. E eu o considerava como um filho. E lá descobri que na realidade ele só me acompanhou pois estava de conchavo com meu ex-marido para saber onde nós estávamos e sobre o dinheiro. Ele era tão interesseiro quanto o meu marido. Queria usufruir do dinheiro da minha rescisão e os dois queriam que eu fosse considerada louca e tramavam para tirar minha filha. A minha então cunhada, na época, casada com o irmão do meu ex-marido, fez um inferno ligando para as pessoas no condomínio onde eu morava, para me acusar de sequestro e colocando a adoção da minha filha em pauta. Inclusive, meu ex-marido fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil por orientação dessa cunhada, me acusando de sequestro da minha filha. Todos começaram a me olhar estranho e se afastaram de mim e da minha filha. O conselho tutelar foi na minha porta para saber como vivia com a minha filha frente às denúncias da minha ex-cunhada. E na ocasião, o rapaz que morava comigo, que eu tratava como filho, que eu pagava curso, que eu pagava transporte, que eu comprava roupas e cuidava dele como filho mesmo. No meio de uma discussão, ele queria que eu comprasse uma moto. E eu falei para ele que eu não ia comprar essa moto para ele, que eu poderia ajudá-lo dando a primeira parcela e tudo, mas eu não iria comprar essa moto. E no meio da discussão ele ficou falando e disse assim falou para mim assim, que eu tinha recebido o valor X de FGTS. E ele falou
todo o valor. Isso me deixou encabulada. Depois de um tempo, ele confessou que o meu cunhado, que irmão do meu ex-marido, havia falado para ele, pois ele era funcionário do banco e havia olhado na minha conta. E por conta disso, o olho deles crescia para o meu dinheiro. E nesse momento eu estava desempregada, irmãos. E por orientação do pastor, eu havia comprado todos os móveis do apartamento para viver em casa organizada, né? O pastor disse que eu não deveria viver de qualquer jeito. Então eu mobiliei o apartamento para poder morar. E eu já não tinha mais aquele dinheiro, né? Eu já tinha pouco dinheiro, já tinha deixado dinheiro suficiente para pagar aluguel e seguir com aluguel e economia até conseguir um emprego. Em meio ao desemprego, irmãos, aquela mulher altiva e tudo se rendeu. Então, assim, no desemprego eu vendi cosmético, eu revendi semijoias, eu não fiquei parada. Eu deixei o orgulho de lado e fui atrás de algo para sustentar minha filha. Comecei do zero novamente. Um dia, graças à minha amiga Vivi, a verdade veio à tona sobre o caráter daquele rapaz que eu havia levado comigo. Ele estava de conchavo com meu ex-marido e a cunhada dele para me destruir. E eu, por orientação do pastor, comprei passagem de volta para ele e o expulsei de casa. Ele rejeitou as passagens e seguiu para o encontro do meu ex-marido em outra cidade. Mas antes de sair, disse que eu estava lutando por um casamento que não era meu, pois ele havia dito que o meu ex-marido já havia se casado. E eu falei para ele que sim, umas 12 vezes antes, e que já chegou a ir no cartório, mas que ele havia tomado ela de outro casamento e que eu me tornava a esposa legítima diante de Deus. Ele dizia assim que o meu ex-marido já havia se casado no papel. E eu falei para ele que sim, ele já tinha se casado no papel, mas ele tinha casado com uma mulher que ele tinha tirado de um outro cara, de um outro marido. Então eu falava para ele que eu estava lutando porque era o meu casamento que era o legítimo. E aí ele saiu de casa e foi morar com o irmão do meu ex-marido e a cunhada, que eu era acusada injustamente de sequestro, e nesse momento o pastor mandou que eu ficasse em paz, pois um dia eu iria contemplar uma reviravolta naquela situação. E de fato eu contemplei, irmãos. Não porque Deus é obrigado, irmãos, porque Deus ele não é obrigado a nada, porque ele não deixaria um servo dele passar por um mentiroso. Um dia, numa ligação da irmã do meu ex-marido, ela contou que a cunhada, aquela que me acusou de sequestro, aquela que incentivou e instigou o meu ex-marido a me denunciar para a polícia por sequestro, ela começou a ter um caso com um rapaz, o garoto que estava na minha casa, que trabalhou com meu marido na loja. Eles começaram a ter um caso. E o marido dela ficou furioso, que todos da família deles lá eles estavam escorraçando eles. E principalmente a santa do Pauoco, como eles começaram a falar, né? Porque a irmã dele, do meu ex-marido, falou que, como ela era uma anciã da igreja adventista, estavam todos chocados, porque eles gostavam de apontar os erros dos outros, se sentir melhores, superiores aos outros, e estava tendo um caso com um rapaz que era mais novo do que ela, bem mais novo do que ela, dentro da casa dela, e o marido ficou furioso, mas não fez absolutamente nada. Ela disse à minha ex-cunhada que, a irmã do meu ex-marido, né? Ela disse que caiu por terra tudo que ele tinha inventado de mentira na família. Porque quando ele fugiu com a mulher e levou essa nova mulher para lá, ele contou uma série de mentiras a meu respeito. E aí ela disse que da boca do meu ex-marido, todos ficaram conscientes de que ele de fato nunca havia mudado e que ele tinha sido a pessoa que mais uma vez tinha destruído um relacionamento. E foi um escândalo na família, né? Todos julgaram demais os irmãos que apoiaram meu ex-marido, né? O irmão e mais a mulher dele, e ficaram muito assustados, envoltos à traição, ao caso que aconteceu na família. Enquanto isso, meus irmãos, eu ainda estava convicta de lutar pelo meu casamento, mesmo sabendo da falta de caráter do meu marido, e ele de fato não havia mudado nada. E estive na cidade dele, tive contato com o pai que estava com câncer, que logo o pai dele faleceu, e ele fez a proposta absurda para mim de ficar com as duas mulheres. E logicamente eu disse que não. E aquela conversa que o jovem tinha falado para mim no momento de raiva antes de sair da minha casa, tá? Tava na minha cabeça, não saía da minha cabeça. E aí eu falei isso para o pastor e o pastor falou o seguinte: filha, vá atrás de mais informações acerca desse casamento. E assim eu fiz.
Falei com a madrasta do meu ex-marido, pedi para que ela ligasse para essa moça que tinha casado com ele para perguntar acerca do casamento. E ela falou que casou na igreja católica e que nessa igreja católica confirmava que eles tinham casado, né? E aí eu queria saber, eu queria ter certeza, irmãos, eu queria ter certeza se existia em algum momento alguma possibilidade de eu estar livre daquela responsabilidade, daquele compromisso do casamento. E tudo que eu queria era isso. Tudo que eu queria era me livrar da dor, tudo que eu queria era me livrar daquele desespero, tudo que eu queria era me livrar daquele de saber que aquele homem com quem eu era casada, que era um homem mau caráter, eu queria muito saber se eu era realmente esposa daquele homem. Então o pastor me mandou ligar para os cartórios, mandou eu fazer a investigação e assim eu fiz. Entrei em contato com os cartórios e consegui fazer amizade com uma moça que foi muito simpática, foi usada por Deus na realidade. Cheguei a explicar para ela que era algo de cunho religioso de fato, né? Porque eu queria saber se ele já era casado e tudo. E aí ela começou a investigar. E de fato, irmãos, ela pediu para que eu esperasse que ela me ligaria. E aí, depois de alguns dias, mais de semana na realidade, ela me ligou e falou assim: não encontrei nenhum registro de casamento dessa jovem anteriormente. Ela de fato casou na igreja católica, mas foi um casamento de cunho civil, né? Foi um casamento católico com efeito civil. Então, ambos são casados e foi o primeiro casamento de ambos. Irmãos, eu estava convencida de que eu tinha que lutar pelo meu marido, que era um casamento legítimo. Eu estava cega de amor por ele. Eu seguia firme na convicção de que eu deveria buscar por esse casamento. Na mesma época que a moça me ligou para me informar que o casamento não era legítimo, que o meu casamento não era legítimo, mas o casamento dele com aquela moça era legítimo, era uma mistura de dor e alívio. Afinal, eu já estava lutando por restauração há 2 anos. Então, eu amava aquele homem. Ao mesmo tempo, eu queria muito me desprender de todo o compromisso, mas ao mesmo tempo eu amava. E nesse dia eu liguei aos prantos para o pastor Henrique Lino, que me mandou eu ter certeza disso. E aí, quando eu disse para ele que eu já tinha certeza disso, ele mandou eu ligar imediatamente para um advogado para solicitar o divórcio e guardar e preservar a segurança da minha filha, solicitando a guarda dela. E foi o que eu fiz, irmãos. Tudo aconteceu muito rápido. Foi assim, realmente muito louco, porque foi tudo muito rápido. É, por uma indicação de uma vizinha minha, uma amiga minha, Raíssa, com quem eu dividia meus dias quando eu morava em Belo Horizonte, eu consegui uma advogada maravilhosa, a doutora Paula Queiroz. Além dela me atender humanamente, né, ela também foi testemunha das artimanhas da minha cunhada, do meu ex-marido. Ela foi parceira nos valores, porque ela sabia que eu não estava trabalhando, então foi uma época de pandemia quando tudo ocorreu. Então, de forma tranquila, até porque enviei para ela os áudios do meu ex-marido, os áudios da minha ex-cunhada, que ela falava coisas horríveis contra mim, aos moradores do prédio em que eu morava, para fazer inferno na minha vida. E as informações do meu marido estavam do marido dela tá olhando a minha conta. Passei tudo isso para a advogada. Com tudo isso em mãos, ela fez contato com o meu ex-marido, informando as consequências da ameaça, da invasão da minha conta, e logo ele disse que aceitaria um acordo. Pois, embora eu tenha entrado com o litigioso, ele abriria a mão da guarda da minha filha e afirmou que não brigaria. Inclusive, ele ligou para minha ex-cunhada para falar a grande besteira que eles fizeram. Logo depois, ele me ligou com muito ódio. Meu ex-marido me ligou com muito ódio, dizendo que ele não queria me separar, que ele queria era a casa. E mandou a advogada não esquecer de colocar essa casa para partilha de bens. E eu, depois de ter lutado e investido tudo na compra do lote de construção da casa dos meus sonhos, por orientação do pastor, eu abri mão de tudo. Sempre tive muito medo de passar necessidade com a minha filha, mas em nenhum momento eu passei nenhuma. Nos momentos mais críticos, sempre Deus me honrou. E muitas pessoas foram usadas para abençoar a minha vida. Até o momento em que meu ex-marido não tinha ido atrás de mim em BH, tudo estava tranquilo, mas logo depois que ele foi, e de tantas ameaças que o jovem fez e revelou que existia uma trama orquestrada para me tirar minha filha e me fazer passar por louca, então eu resolvi sair de BH. Aí, irmãos, já havia sido surpreendida há tempos atrás
por um antigo colega de trabalho que estava agora lutando por restauração. Ele ficou marcado na minha memória pela gratidão de ter me socorrido de um incêndio num ônibus onde estava cheia de remédio para dormir. Então ele me fez uma proposta de seguir para uma nova vida de trabalho no Mato Grosso do Sul. Me mudei para a OMS, pois eu tinha medo de continuar onde eu estava por conta das ameaças de que tomariam a minha filha. Enquanto isso, eu estava esperando o resultado do processo de divórcio. Na minha cabeça, só depois da guarda definida eu teria paz. Então eu recomecei minha vida, irmãos, na área florestal, onde eu trabalhava antes de casar. Comecei de baixo e fui seguindo minha vida junto à minha filha e por onde eu passava o Senhor cuidou de mim. Sempre que algo acontecia para tirar a nossa paz, em seguida havia uma solução improvável em forma de milagre para nos socorrer. Meus amigos, em meio a um tempo de deserto, eu pude conviver com pessoas e ser testemunha de seus milagres. Deus me presenteou com essa contemplação. Eu pude ver a restauração do casamento da Érica Quintão, depois de tantos anos. A restauração de casamento da minha amiga Vívia, que foi como se a vitória fosse minha também. Mas também vi muitos irmãos caírem, serem levados pelo engano. E tentaram levar outros com eles, e lamentavelmente muitos foram. Eu estive quase sendo seduzida pelo caminho mais fácil, por andar com alguns que, ao meu ver, eram santos e pregavam como pastores, mas continuei fiel ao meu caminho. Irmãos, Deus me tirou do caminho que estava seguindo direto para o inferno. Eu estava num casamento que era um engano. E no dia 10/7/2020 foi deferida a sentença em meu divórcio e a guarda unilateral da minha filha ficou comigo. Eu não sabia se eu sorria ou se eu chorava. Comecei a prosperar no meu trabalho e voltar a fazer meu nome no ramo florestal. Muitas bênçãos foram acontecendo sobre a minha vida e a minha fé e confiança foram aumentando. Me senti sem raízes por um tempo, por estar longe da minha família, mas Deus, Ele me deu uma família para ser meu apoio e suporte. Me deu minha amiga Márcia Laís e sua mãe, minha amiga Andréia, seu esposo Miguel, a quem já conhecia há tempos antigos de trabalho, que me acolheram, a mim e a minha filha. Desde então, não me sinto sem raízes longe da minha família. Aqui também é minha casa. A casa deles também é minha casa. Mesmo que more em outra cidade, me sinto sempre abraçada e protegida. E nunca o pastor e o ministério Atalaia de Deus me deixaram desamparada, pois sempre me deram o suporte espiritual e emocional necessário. Irmãos, quero dizer que Deus, ele sempre me honrou, mesmo eu não percebendo. Sempre me rodeou de pessoas boas ou até mesmo ruins que foram usadas para me abençoar. Deus me deu novos amigos e amigas que compartilharam da mesma fé e obediência. Me deu minha amiga Vivian, que me levantou do chão, chorou comigo e juntas sorriram. Me deu minha amiga Fran, que passou a ser minha amiga e parceira de aventuras e orações junto com seu filho, Mateus, e hoje meu sobrinho Mateus. Assim como pude conhecer o Pedro Lucas e me apaixonar pelo jeito gentil dele e ver que toda a rebeldia que ele apresentava um dia iria passar. Juntas desbravamos estradas e, mesmo dentro das nossas limitações financeiras, nós vivemos momentos incríveis. Ainda verei a restauração do casamento dela, porque eu tenho fé nisso. Eu tomei a consciência que, dentre tantos pecados, um deles era estar vivendo com um homem casado. E isso não me deixava ser feliz e prosperar. Por isso, meus irmãos, não pensem que a prosperidade e o favor de Deus está sobre os amantes dos seus cônjuges, por melhores que eles sejam, ou melhores que eles possam aparentar, ou mais santos que eles se sintam, pois eu achava que eu era santo aos olhos de Deus, e tudo ruiu em minha vida. Mesmo que demore aos nossos olhos, se buscarmos a Deus, Deus nos liberta. Não estou aqui lhes dizendo que não passo lutas e provações. Passo com Deus e sempre orientada pelo meu pastor, a quem dedico um parêntese nesse testemunho. Esse homem que nos orienta é carne e osso, como somos. Esse homem, com tantos espinhos na carne, como meniere, pressão alta, diabetes, ele se esforça para se manter de pé, também é um ser humano. Esse homem que passa pelas provas, e vocês não imaginam quantas provas ele passa dando glória a Deus, ele é um ser humano. Sei que ele é duro e rígido, mas se não fosse a autoridade imposta em minha vida,
eu não teria seguido por esse caminho, pois sempre fui altiva e mandona. Foi através da vida dele que pude aprender a palavra de Deus, mesmo muitas vezes cansada, mas buscava para obedecer aquilo que ele nos pede, para meditar na palavra, para não acreditar só naquilo que os homens falam no púlpito, inclusive ele. Homens são falhos, mas Deus não. E por saber disso, ele sempre nos orienta a buscar a Deus em primeiro lugar. Hoje vivo uma vida humilde, moro de aluguel e Deus nunca me abandonou. Passo o dia de preocupações como todos os cristãos passam, perseguições de trabalho por pessoas que se dizem cristãs, mas todos os dias Deus renova minhas forças. Não me considero melhor do que ninguém, mas vivo de uma forma separada, pois não consigo me sentir confortável em lugar. Por isso me reservo a viver a minha vida com a minha filha. Muitas preocupações financeiras, Deus me surpreendeu com soluções que mais pareciam milagres. Irmãos, ser obediente não é fácil. São muitas renúncias de prazeres, estão sendo promovidos pelo mundo muito facilmente. Mas um grande temor das coisas de Deus e de passar por tudo de novo me fizeram continuar. Sei que Deus me ama e que se não fosse Ele ter me resguardado de um casamento que me levaria para o inferno, estaria até hoje lutando por acreditar ser o certo. Entendi meus erros e falhas, meu perfil rixoso e altivo, minha teimosia, minha presunção me levaram a entrar nesse deserto. Entendi que a minha vaidade e orgulho me fizeram entrar num casamento só para provar que iria sim me casar. Entendi que se tivesse sido humilde e paciente, tudo teria sido diferente. Hoje, irmãos, fico embasbacada por não sentir nada pelo meu marido, pelo meu ex-marido. Eu posso afirmar para vocês que por muito tempo, se alguém me dissesse que não sentiria mais nada pelo meu ex-marido, eu não acreditaria. Era um amor absurdo, era algo assim capaz de fazer com que eu movesse céus e terras por causa dele. Mas Deus me curou desse sentimento enganador que me levaria para o inferno. Eu nunca imaginei passar por tanta dor e hoje poder estar aqui e dizer que passou, foi graças a Deus, me traz um grande alívio e uma grande felicidade. Deus cura qualquer coisa, mas para isso precisamos também abrir mão da nossa carne, das nossas vontades. Eu sou grata a Deus por tudo e por todo esse amor e cuidado. Sou grata por ter sido separada e luto para continuar assim em meio a esse mundo. Não posso reclamar de nada, meus irmãos. Eu antes me confiava nas forças dos meus braços para trabalhar, na minha inteligência para alcançar os melhores cargos e hoje confio e espero no Senhor. Antes eu ganhava bem, mais do que eu ganho hoje, mas vivia aperreada financeiramente e hoje entendo o porquê. Oro por esse ministério que me acolheu e até hoje, mesmo sem estar lutando por uma restauração de casamento, estou lutando para seguir firme em direção a Deus. Que Deus ele possa conduzi-los sempre com obediência. Aproveitem a escola que é o deserto. O deserto nos proporciona intimidade com Deus. Esqueçam todo o resto e apenas foquem nas respostas que Deus tem para a vida de vocês. Nada é mais importante do que obedecer e sei que isso não é fácil. Eu agradeço a Deus por tudo e pelo pastor Henrique Lino me levantar em meio a tanta tristeza. E eu agradeço de todo o meu coração esse ministério abençoado por ser o oásis no deserto de tantas pessoas. Minha gratidão a Cris, a Cleia, a Jaira. Minha gratidão ao irmão Henrique, ao Pedrinho e ao presbítero Rafael, por serem tão atenciosos e nos suprirem com atenção, repreensão e carinho no nosso momento de dor. Muitos de nós, tomados pela dor e pela falta de entregar a nossa confiança nas coisas de Deus, nós murmuramos muito no ouvido dos irmãos. Mas estou aqui para agradecê-los por terem paciência e por cuidarem de nós. Irmãos, aprendam a descansar e a confiar em Deus. E apenas vão curtindo o caminho e criando intimidade com Deus. Quando tudo acabar, gente, vocês vão sentir saudade do deserto. Pode parecer estranho, porque quando a gente está no deserto, a gente quer sair dele. Mas quando a gente aprende que o deserto é a escola do Senhor, que é no deserto em que nós aprendemos a palavra de Deus, que a gente cria intimidade com Deus, e a gente entende que é o melhor lugar para ficar enquanto estamos com Deus. Um lugar de aprendizado. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que a vida de vocês sejam libertas. Eu oro pela vida de
cada um dos casamentos e que eles sejam restaurados conforme a vontade de Deus. Irmãos, orem, orem, a oração ela tem um poder incrível e sejam obedientes. A obediência gera bênção. Sejam obedientes, ouçam, obedeçam. Às vezes não faz sentido nenhum a orientação e muitas vezes eu questionei dentro de mim mesma as orientações que o pastor me dava, mas eu preferi obedecer. Em meio a tudo isso eu descobri que foi muito melhor, ao invés de sacrificar como eu estava sacrificando a minha vida com aqueles canais de restauração que exigiam de nós muitas, não renúncias, mas exigiam nosso sono, exigiam nosso dinheiro e eram sacrifícios incríveis, quando na realidade, em meio a esse ministério, a gente só seguiu a obediência. Sigam em obediência ao Senhor, descansem em Deus e muito obrigado e Deus que abençoe a vida de todos vocês. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.